O capitão Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, lançou uma bomba no coração da geopolítica africana. Ele acusou a vizinha Costa do Marfim de abrigar inimigos do seu país. E mais do que isso, de pactuar com terroristas ativos na região do Sahel. Isso não é uma simples desavença diplomática. É uma declaração de guerra fria, uma faísca num barril de pólvora que pode incendiar toda a África Ocidental. É um momento de ruptura, uma afronta direta que exige que o mundo pare e preste atenção. A tese é clara: a acusação de Traoré não é um surto isolado. É o sintoma brutal de uma África em ebulição, que se recusa a ser playground para potências estrangeiras e que está disposta a expor as contradições internas, mesmo entre irmãos. É a voz de uma nova geração de líderes africanos, cansados do neocolonialismo, que gritam por soberania em um continente que eles querem finalmente livre. E por que essa acusação? Porque Burkina Faso, segundo seu ministro da Segurança, Mahamadou Sana, desarticulou um grande complô para um golpe de Estado, um plano arquitetado para semear o caos total no país. E os cérebros por trás dessa trama estariam baseados em Abidjan, a capital da Costa do Marfim, incluindo desertores militares burkinenses, como o comandante Johnny Compaoré e o tenente Abdrahman Berry. Burkina Faso pediu a extradição e a Costa do Marfim negou. É isso que o líder burkinense chama de inimigos claramente visíveis, protegidos e bem recebidos no país vizinho. Isso é grave. É uma denúncia de conluio, de apoio à desestabilização interna de um país já martirizado pelo terrorismo jihadista. Desde 2015, Burkina Faso é um campo de batalha, com grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico controlando vastas áreas. A violência escalou de forma assustadora. Mais de 10 mil civis foram mortos desde 2019, sendo 2.550 só no início de 2024. Quase metade do território está fora do controle do governo central. É nesse cenário de guerra civil velada que Traoré assume o poder, após 2 golpes de Estado em 2022, prometendo ordem e soberania. E sua promessa tem sido um corte radical com o passado. Traoré tem se posicionado como um líder anti-imperialista, um herdeiro de Thomas Sankara, o lendário presidente burkinense que ousou desafiar a França nos anos 80. Não é à toa que a França foi expulsa de Burkina Faso, seus diplomatas declarados persona non grata e acordos militares desfeitos. Burkina Faso, Mali e Níger, todos liderados por juntas militares, romperam com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e formaram a Aliança dos Estados do Sahel, AES. Um pacto de defesa comum, sim, mas também um grito por autonomia, por uma nova via para a África. Uma via que dispensa a tutela ocidental. Mas essa busca por autonomia tem seu preço e seus novos parceiros. O vácuo deixado pela França foi rapidamente preenchido. A Rússia, através do seu grupo Wagner, agora remodelado como Africa Corps e sob controle direto do Ministério da Defesa russo, tem ampliado sua presença no Sahel. Mercenários russos oferecem treinamento, segurança e, em troca, acesso privilegiado a minas de ouro, diamantes, urânio. É uma troca de favores que replica, de certa forma, as antigas lógicas extrativistas, mas com uma retórica anti-ocidental que ressoa profundamente em populações cansadas do colonialismo francês. E onde entra a Costa do Marfim nessa equação? O governo de Alassane Ouattara é historicamente visto como um aliado de Paris, um pilar da chamada France-Afrique, a rede de influência francesa no continente. Enquanto Burkina Faso rompia laços, a Costa do Marfim mantinha uma presença militar francesa, ainda que essa relação esteja sob escrutínio e comece a apresentar fissuras, com Abidjan buscando sua própria renegociação. É um contraste que Traoré explora para galvanizar apoio interno e regional. De um lado, a soberania e a autoconfiança. Do outro, a subserviência e a cumplicidade com interesses que minam a estabilidade do Sahel. A história entre os dois países é complexa, marcada por desconfiança.
Nos anos 90 e 2000, a Costa do Marfim foi abalada por conflitos civis com a política de ivoirité, um nacionalismo excludente, alimentando tensões e separatismo no norte, região que faz fronteira com Burkina Faso e Mali. O receio de alastramento da guerra aos países vizinhos era real. Essa ferida nunca cicatrizou totalmente, e Traoré está cutucando essa ferida aberta, expondo as entranhas de uma relação onde a política interna de um país é, de fato, a política externa de outro. Ele questiona: se a Costa do Marfim é tão poderosa militarmente, por que os terroristas não a tocam? Será um pacto de não agressão? A pergunta é retórica, mas a insinuação é devastadora. Isso incomoda porque expõe a falência de uma diplomacia ocidental baseada em imposição, sanções e ameaças. Incomoda porque revela que a paz não é impossível, só não é lucrativa para quem vende armas. Incomoda, acima de tudo, porque mostra que países como Burkina Faso podem liderar processos globais sem precisar de permissão dos antigos impérios. A mídia tradicional tenta minimizar, mas já não dá mais. O Sahel virou um canal de comunicação entre potências em conflito, entre uma África que busca sua voz e um Ocidente que se recusa a ouvi-la. O que está em jogo é muito mais do que uma briga de vizinhos. É o modelo de governança mundial. O Sahel se tornou o epicentro global do jihadismo, com uma combinação letal de pobreza, instabilidade política e deterioração ambiental. A região é um tabuleiro de xadrez onde a Rússia se apresenta como libertadora anti-ocidental. A China opera em silêncio calculista buscando minérios, e a Europa foca na contenção migratória, sem resolver a raiz do problema. Washington, com suas bases, muitas vezes ignora que a militarização pode alimentar o extremismo. Traoré, com seu discurso de pátria ou morte, ecoa a frustração de milhões de africanos. Ele questiona como um continente tão rico pode ser o mais pobre e por que seus líderes precisam implorar. Ele chama de marionetes os chefes de Estado africanos, alinhados aos desejos ocidentais. Ele clama por uma África que não se curve, que lute contra o terrorismo e o neocolonialismo, construindo seu próprio desenvolvimento. E quando ele aponta o dedo para a Costa do Marfim, ele está de fato expondo uma rede complexa de interesses que mantém a África refém de sua própria instabilidade. A consequência mais trágica dessa disputa geopolítica é a crise humanitária avassaladora. Mais de 2 milhões de burkinenses estão deslocados internamente. Quase 5 milhões sofrem de insegurança alimentar. A cada nova acusação, a cada nova tensão, a situação se agrava. A população é quem mais sofre, enquanto os jogos de poder se desenrolam. A denúncia de Traoré é um lembrete sombrio de que a autodeterminação africana é uma luta árdua, que enfrenta não apenas os inimigos externos, mas também as divisões e alianças internas que se formam sob a sombra de antigos e novos impérios. Essa escalada de tensão entre Burkina Faso e Costa do Marfim é uma declaração. É a manifestação de um novo eixo de influência que se consolida no Sahel, desafiando a ordem estabelecida. Não é apenas sobre acusar um vizinho, é sobre redefinir o papel da África no cenário global. É um sinal de que a balança de poder está mudando e que a soberania para esses países não é negociável. Eles buscam seu próprio caminho, sua própria segurança, mesmo que isso signifique confrontar aliados regionais ou potências ocidentais. É o despertar de uma consciência, de um desejo profundo de que a África finalmente seja dos africanos. Se você chegou até aqui, já entendeu a profundidade do momento que estamos vivendo. Já percebeu que as engrenagens do poder estão mudando de direção. Já percebeu que o centro do mundo está se deslocando e o Sahel está no mapa, está no centro, está na mesa. A fala de Traoré não é um desabafo vazio, é uma senha, é uma convocação, é o reconhecimento de que algo muito maior está sendo construído. E se o povo africano entender isso, defender isso, apoiar isso, nós vamos assistir, pela primeira vez em séculos, à ascensão de um mundo multipolar, onde a África é um dos pilares. Por isso, compartilhe esse vídeo. Mande para todo mundo que ainda acha que a África é coadjuvante. Mostre que o mundo está vendo o que está acontecendo, que Traoré já entendeu, que a Rússia já reconheceu
e que, gostem ou não, a liderança de Burkina Faso no cenário internacional está colocando o Sahel onde sempre deveria estar, no centro das decisões globais. Aproveite e se inscreva agora no canal Viva Moz. Aqui a gente fala o que a mídia esconde. E no próximo vídeo, vamos cavar ainda mais fundo as verdades que estão tentando enterrar. Até o próximo.